eu coloquei aqui existencialidade nesse tópico, né? Bom, é um tópico engraçado, que é falar sobre a existência de um limite para a função de duas variáveis. Por que é um tópico engraçado? Porque é um tópico engraçado. Porque é impossível. Não é impossível, mas é impossível. Engraçado, né? O que eu tô querendo falar? Pra quem não sabe, eu tô dando continuidade com funções de duas variáveis. No vídeo anterior, entreguei aqui o vídeo sobre limites, continuidade, e apresentei a definição formal de limites para função de duas variáveis. Bom, agora, seguindo a deixa, né? Primeiro a gente teria... vamos comparar o roteiro de cálculo 1 com o de cálculo 2 na parte de limites. Em cálculo 1, pelo que eu me recordo, eu começo definindo intuitivamente o que é limite para uma função de uma única variável, tal qual eu posso fazer aqui também, certo? Mas eu gosto da definição formal direto. Então eu já apresentei a definição formal sem a definição intuitiva mesmo. Beleza. Ou seja, você tem que saber cálculo, então você pode já ir para definição formal sem perder muita coisa. Beleza. Então, a gente vai apresentar da noção intuitiva, definição formal, continuidade. E já depois disso, a gente já é apresentado como que a gente como provar a unicidade do limite, aliás. Provando a unicidade do limite. Nós provamos depois Aí depois disso tudo, a gente vê limites laterais, que é uma forma de provar a existência do limite. Uma das formas de provar a existência do limite é exatamente usando o quê? O limite lateral. E o que diz o limite lateral? Dada uma função de uma única variável, qualquer, uma função aqui, dada uma função de uma única variável qualquer, deixa eu desenhar aqui uma função. Dado um ponto pertencente aqui à minha função, ponto A, que é f de A. Imagina que essa minha função é contínua no ponto dado. Para eu provar que o limite dessa minha função f de x, quando x tende a A é igual a f de A, a gente prova a seguinte coisa. Escrever isso daqui na igualdade, na desigualdade, significa escrever isso daqui. Eu estou escrevendo de forma rápida, só para mostrar meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Você está vendo essa desigualdade aqui, que seria exatamente da definição de distância entre um ponto x genérico para o ponto A, eu quero que isso seja o menor possível. E eu sei que eu tenho um módulo aqui da distância, eu posso utilizar a propriedade e falar que x está dentro de que intervalo. X pertence ao intervalo A menos delta e A mais delta. E nisso, x pertence a esse intervalo significa dizer o quê? Que eu posso separar essa desigualdade por valores x genéricos maiores do que A e aproximar x de A, e por valores menores que A e aproximar x de A. E como eu sei que o limite é único, ou seja, a existência, não existe a função que tende ao mesmo ponto, eu gero valores L1 e L2, esses valores de limite serem distintos entre si, né, na reta variável, na função de uma única variável real. Então, isso significa dizer o quê? Que por valores x se aproximando de A e valores x menores se aproximando de A, ou seja, tanto pela direita quanto pela esquerda, esses limites laterais têm que ser iguais. Logo, tem que seria dar esse limite, sendo essa função contínua f de A. Então, isso é uma das formas de provar exatamente o limite no ponto, né? Aqui é um pouco diferente, porque estamos trabalhando com funções de duas variáveis em que, ao desenhar o seu gráfico, é uma superfície. E aí que vem um problema. Como que a gente vai provar que eu tenho um valor de limite se eu estou trabalhando com superfícies que vão ter diferentes curvas de níveis, entende? Como assim? Eu não tô captando a ideia, Matheus. Ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo. Oxe, meu Deus. Eu vou pegar um exemplo. Imagina essa figura aqui, tá? Tem essa figura. Eu formei essa... Tá aqui o eixo X, o eixo Z, o eixo X, eixo Y, eixo Z. Tô escrevendo de qualquer forma. E eu formei essa figura, né? Eu fiz todas as interseções do plano, enfim. Formei essa figura. Formando essa figura, observe que se eu tomar... Eu sei o quê? Que f de xy aqui vai definir uma cota.
uma curva de nível, né? Exatamente um nível, uma altura no meu eixo Z, em que pode assumir valor de zero, assumir valor aqui, enfim, veja que esses diferentes pontos ele definem planos para esse f de xy, né? Dado a um certo nível de altura. Observe o que? Que se eu pego um limite tendendo por esse ponto, tanto eu posso ir por essa direção, quanto dessa direção, quanto essa direção, quanto essa direção. Enfim, existem, enquanto no limite de uma única variável real, eu tenho uma única direção, onde eu posso vir pela direita e pela esquerda, ou seja, eu tenho dois caminhos, e esses dois caminhos, que são dos limites, né, do x se aproximando desse valor A, tanto da direita quanto pela esquerda, resultam no mesmo limite. Então, eu provo assim a existência do limite. Aqui a gente não pode fazer isso, porque a gente teria o quê? Infinitas direções que poderia passar por esse ponto. Ou seja, existiria infinitos limites que a gente teria que provar que são iguais. Ou seja, como que a gente prova a existência de um limite em uma função de duas variáveis reais? A gente tem estratégias para provar isso. Primeira estratégia delas, a gente provar alguma contradição em sua definição. Essa é uma das formas, que inclusive que a do livro apresenta, que daqui a pouco eu mostro. Porém, pela definição é demorada e nem sempre para toda função é tão manipulável, tão fácil de fazer. Então não é muito satisfatório na prática. Então termina que eu também não quero mostrar porque não é satisfatório na prática, né? Então, se eu tenho infinitas direções, pessoal, se eu tenho infinitas direções, eu tenho diferenças de altura. E essas diferenças de altura vão me dar valores de limites distintos. Então, para eu provar que um limite não existe, basta que eu pegue dois caminhos e os seus valores de limites sejam destoantes, ou seja, sejam diferentes. Se os valores do limite desse ponto serem diferentes, nesses pontos que eu estiver pegando, ou seja, por substituição direta, basicamente assim eu provo que o valor do limite, que o limite não existe naquele ponto dado, tá bom? Aí se você fala, mas Matheus, se eu pego dois caminhos, os limites dão o mesmo valor, quer dizer que o limite existe? Não. Como assim, Matheus? É isso que eu tô querendo dizer, gente. Não. Possa ser que seja uma coincidência em sua superfície naquele ponto dado, os pontos que você estrategicamente atribuiu resulte no mesmo valor do limite. Ou seja, então, Matheus, nesse caso, se eu calculo quatro caminhos deu o mesmo valor de limite, prova a existência? Não. 5? Não. 10? Não. 20? 30? 40? 50? 60? Não. A resposta é não. Ou seja, enquanto em cálculo 1 a gente consegue provar factualmente falando, já por esse teorema dos limites laterais, né, decorrido da própria definição, a existência do limite, aqui a gente não consegue fazer isso por se tratar de uma superfície. E por ser uma superfície, a gente não consegue manipular, né, essa desigualdade. Essa desigualdade seria muito mais trabalhosa desenvolvê-la do que eu trabalhar com alguma ferramenta. Então, a forma que a gente faz é a seguinte coisa. Basicamente, você pode ter 1 milhão de caminhos e eles derem o mesmo valor, mas por existir infinitas direções, pode existir um único caminho que o valor do limite seja distinto. E se esse caminho for distinto, então, necessariamente o limite não existe naquele ponto. Então, qual é a estratégia? A primeira estratégia para a gente provar a existência do limite, entre aspas, ou seja, provar que ele não existe, que na prática é basicamente isso, a gente tem alguns teoremas. Entre eles, a gente vai ter o teorema do confronto, que eu vou apresentar mais pra frente. A gente vai ter o teorema de uma função composta, ou seja, a gente vai definir uma função. Essa função ela vai ser uma função composta, de tal forma que essa função composta ela vai substituir como fosse um vetor direto nas coordenadas do espaço R2. Então termina que ela é aquela ideia que eu tinha apresentado para vocês anteriormente. Porém a diferença é que eu escrevi uma besteira. Tá inclusive errado, tá? Tá escrito errado. Tava escrevendo uma besteira que tava viajando, tentando fazer um negócio, mas deu errado. Então, o que acontece aqui é o quê? Que você vai pegar me perdi. A gente vai ter algumas táticas. A primeira tática é a substituição direta, ou seja, a gente vai achar pontos, valores do meu limite para que naquele ponto, para que essas coordenadas, se aproximando dessas coordenadas, derem valores de limite distintos, ou seja, substituição direta. O segundo método é a eliminação de uma indeterminação, talvez.
A terceira forma é o teorema do confronto, cujo também temos aqui na função de duas variáveis o teorema do confronto. A gente vai utilizar bastante o teorema do confronto. E a quarta forma seria pela definição, mas pela definição só para algumas funções. Não é muito complicado para todas. Então, termina aqui. Basicamente, só as três primeiras são eficazes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu te dou essa função de duas variáveis aqui, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado menos y quadrado. Aliás, é o contrário, né? É o contrário. X quadrado mais y quadrado aqui no denominador, isso aqui negativo. Dada essa função de duas variáveis, eu quero ver se ela tem limite nas coordenadas de ponto 0, 0. Bora ver se existe esse limite? Para provar isso, o que a gente vai fazer? E outra coisa, uma das perguntas que você deve estar fazendo na cabeça, por que, Matheus, basta a gente provar dois caminhos, eles serem distintos e o limite não existe? Claro, faz sentido. Estão em alturas diferentes, então se o valor do limite deu distinto exatamente para esse mesmo ponto, não faz sentido. Então o limite não existe. Faz sentido isso, realmente. Intuitivamente faz sentido. Mas por que isso funciona? Isso funciona, gente, porque a aplicação do domínio da minha função, mapa da minha função, projeta um valor L numa reta real. E a reta real obedece às propriedades de limite de uma variável única real. Então, a gente vai ter a gente teria a definição de limite lateral sendo que jogado o valor dentro do intervalo, né? Para o L, e o L mais epsilon, L menos epsilon, fazendo epsilon se aproximar tanto de zero que vai ficar basicamente os mesmos valores, um intervalo muitíssimo pequeno, né? É basicamente essa ideia. Então, vamos lá. Como que a gente vai provar isso? A ideia de provar isso é a seguinte coisa. Como eu disse, substituição indireta. Você vai pegando pontos se aproximando de 0 a 0, tanto por um caminho quanto por outro. Você escolhe o caminho. A ideia é a seguinte. Você vai escolher uma direção. Você tem aqui f de xy, ou seja, você tem uma função de duas variáveis reais. E você zera uma das únicas variáveis, ou seja, y igual a 0, e vai se aproximar apenas por valores de x arbitrários. Então, essa é a ideia. Você faz o limite x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado menos y quadrado, ou seja, f de xy. Compara a ordenada de xy tendendo a 0 a 0. E a gente faz a seguinte coisa. É igual ao limite x quadrado sobre x quadrado, onde eu escolhi exatamente xy tendendo aqui a x0, aliás, x0 tendendo a 0, 0. Ou seja, eu escolhi y como 0, fiz uma substituição direta. E se x tende a 0, 0 aqui, observe que eu tenho x quadrado dividido por x quadrado, que dá equivalente a 1. Ou seja, o limite dessa minha função, quando eu tenho x0 tendendo a 0 a 0, ou seja, cada vez mais próximo de 0 a 0, me dá o valor de 1. Agora, quando eu faço o mesmo limite, colocando x agora como 0 e considerando apenas o eixo para a ordenada do y, eu tenho menos y quadrado sobre y quadrado, que dá menos 1. Então, eu vejo que os valores de limite destoaram. Se destoaram, o limite não existe. Does not exist, my friend. Ou seja, o limite aqui não existe. É assim que a gente prova, então, essas são as formas de provar. A priori, a primeira fonte é assim que a gente prova, sim, se o limite existe ou não existe. Ou seja, a gente tem esse método que é a substituição direta. Há outros métodos, como eu disse, assim. E eu vou trazer mais um agora. Trazer a demonstração dele também. Vou mostrar. Esse método é exatamente baseando-se no método que a gente fez aqui de substituição direta. A gente vai agora basicamente afirmar que esse método é funcional. E no próximo vídeo a gente vai trazer o teorema do confronto, conservação do sinal, propriedade de limite de funções de duas variáveis, continuidade. E depois disso vem derivadas parciais. A gente entra com derivada para funções de duas variáveis, tá bom? É bem rápido, né? Como você está vendo aqui. O cálculo 2 é algo muito rápido. E basicamente devido à existência de um conhecimento seu anterior aí, né? No caso de cálculo 1. Mas aqui a gente vai trabalhar com muita coisa, a gente vai ter, pelo menos, eu acho que vai ter muita coisa. Vai ser algo trabalhoso.
mais para frente. Enfim, bora lá. O teorema agora que eu vou apresentar para vocês é um teorema de extrema importância, que vai ser utilizado exatamente para provar a não existência ou a existência de um limite, né? E o teorema é o seguinte: suponha, ele está escrito como exemplo no livro do Guidorizi, tá bom? Suponha que o limite de uma função de duas variáveis reais dadas, x e y, quando o par ordenado x e y tende a x0 e y0, isso é igual a L. Ou seja, eu estou te dando isso, eu estou te dando uma função de duas variáveis reais, um ponto de acumulação, um número real dado L, e estou dizendo que o limite dessa função de duas variáveis reais, quando esses pontos tendem ao ponto de acumulação, é igual a esse número real dado L. Beleza. Ou seja, eu te dou o limite. Seja gama, ou seja, gama vai servir como uma outra função, em que gama é uma curva. Como assim uma curva, Matheus? É uma função que é em um formato de curva, qualquer. É uma curva. Ou seja, se é uma curva, ela apresenta pares ordenados. Ou seja, está contido no espaço R2. Ou seja, é uma curva em R2. E a gente vai atribuir uma característica a essa curva. Essa curva, ela vai ser uma função, ela vai caracterizar uma função contínua, certo? Ou seja, vai ser uma função contínua, ou seja, a gente aplica a ideia de continuidade para o quê? Poxa, para a função para a função de variável real única, né? Contínua. Então, eu vou ter uma função gama de t, ou seja, uma função de uma única variável, em que ela é contínua em um ponto. Então, você fala até então, beleza, como que uma curva, uma função de uma única variável real, é contínua nesse único ponto, até aí tudo faz sentido, mas pertence ao espaço R2. Então, ela está contínua no espaço R2. Então, o que significa dizer? Que esse meu ponto T0, que seria o domínio da minha função, ele vai ser a seguinte coisa: a imagem da minha função, que eu vou chamar gama aqui de gama de T0, a imagem da minha função, ela nada mais vai ser do que o domínio da função f. Ela vai coincidir com o domínio da minha função f, ou seja, vai ser esse par ordenado de pontos x0 e y0. Então, o que significa dizer? Eu tenho gama é uma curva pertencente ao espaço R2. Eu tenho aqui meu domínio da minha função, que tem um conjunto A de elementos contido no espaço R2 também, até aí tudo bem. Gama é uma curva, beleza. Gama é uma função, caracteriza uma função, ou seja, uma relação bionívoca entre outros conjuntos, entre o conjunto C e D, em que no conjunto C é todo conjunto de valores T, T1, T2, Tn, tanto faz. Eu vou ter entre os valores de T, ou seja, um valor pertencente ao domínio dessa minha função gama, dessa função curva, eu vou ter que ela é contínua, ou seja, caracteriza exatamente um limite de uma função de uma única variável contínua no ponto. Se ela é contínua no ponto, eu tenho gama de T0 igual a x0, y0. Pois, por ser uma curva, está contida no espaço R2, então ela coincide com par de coordenadas x0 e y0 que eu defino aqui. E eu ainda defino e para t diferente de t0, ou seja, eu pego qualquer outro ponto pertencente a esse domínio dessa função e vai ser distinto desse ponto t0. Por quê? Porque isso indicaria que eu teria um gama de t diferente de x0 e y0, tá bom? Essa é a ideia. Logo, se eu falo que t é diferente de t0, por consequência, eu tenho um gama de t diferente de gama de t0, que é igual a x0, y0. Ou seja, com isso, com gama de t pertencente ao domínio da minha função, prove que. E com isso escrito, eu vou provar a seguinte coisa, que o limite da minha função f, de duas variáveis de gama de t0, gama de t, quando t tende a t0, é igual a L. Ou seja, basicamente, eu pego o que é uma função de duas variáveis e transformo em uma função de uma única variável real. E aplico o limite nisso. Então, como que a gente prova esse teorema? É muito tranquilo, tá? A demonstração desse teorema é muito tranquilo. Porque a gente já tem tudo que está pronto no enunciado. Bom, qual é a nossa teoria? Primeiro, qual é a nossa hipótese? A nossa hipótese é o suponha, né? Suponha que eu tenho isso. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todas as coordenadas de ponto x, y pertencente ao domínio da minha função, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a norma
da distância entre as coordenadas x e y de pontos genéricos quaisquer para um ponto x0, y0, sendo um ponto de acumulação, é menor do que um raio de varredura delta. Isso implica dizer que eu acho um valor f de x muito, muito próximo de L, em que L é o valor do meu limite, que é um valor arbitrário, beleza. Isso aqui que eu escrevi é a definição de um limite de função x e y quaisquer de duas variáveis, né? Então até aí eu defini tudo certinho. Opa, deixa eu escrever errado aqui. Agora tá certo. Beleza, até aí tudo bem, né? Escrevi tudo certinho, a definição de um limite. Então, o que acontece? Dado esse epsilon maior que zero, existe um tal delta, né? Existe um delta 1 maior que zero. Esse delta 1 eu vou tomar ele aqui, ó. E ele já está escrito ali. Pronto, essa é a minha hipótese. E o que a gente vai fazer? É aqui que vai começar a nossa brincadeirinha. Olha só. Vamos dar uma olhada na função. Gama é uma função curva e que é contínua. Se é contínua, significa dizer o quê? Que o limite dessa minha função no ponto é igual à função no ponto. Concorda comigo? Então, bora escrever isso. Imagina, então, dado um segundo epsilon maior que zero, existe um delta 2 maior que zero. Tá o quê? E o que a gente vai escrever aqui? Aí vai escrever a definição. 0 é menor que módulo t, que é um ponto arbitrário, que eu vou pegar, t menos t0. Menor que delta. Até aí tudo bem. Função de uma única variável real em relação ao eixo x das abscissas. Isso implica dizer o quê? Gama é uma função, como eu disse, contínua no ponto. Então, eu vou ter o quê? Gama de t menos gama de t0. Isso tudo, módulo menor que epsilon. Mas há um erro de definição aqui. Você fala, mas não seria um limite de uma função de única variável real? Que erro é esse? O erro é o seguinte, gama de t aqui define exatamente uma curva em que está contido no espaço R2, que se está contido no espaço R2 já não é função de uma única variável real. Mas o que acontece? Essa única função de única variável real, na verdade, ela coincide com um ponto que não é uma variável real, única. Então, o que eu faço? Eu vou definir exatamente que a imagem da minha função é exatamente o domínio da minha função f, e para isso eu coloco a norma, né? Nesse vetor aqui. Nesse vetor não, né? A norma exatamente nessa função curva, nessa gama. Então, isso implica dizer que eu tenho gama de t menos gama de t0. E o porquê disso? Essa primeira relação que eu tenho aqui, ela decorre exatamente do epsilon do delta 1 aqui. Como assim? Não entendi. O que acontece, gente? x0 e y0 é o quê? É um gama de t0. Beleza. X e y vai ser coordenada de pontos quaisquer. Gama de t é uma coordenada de ponto qualquer. Então, eu posso falar que gama de t é igual a x e y. Então, veja que eu consigo o quê? Se eu tenho o domínio dessa minha função, é simples de pensar, tá, gente? Bora pensar assim, que é a seguinte coisa. Bora lá. Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, eu vou definir a seguinte coisa. Eu vou definir uma curva. Vou pegar 2 pontos dessa minha curva. Eu quero basicamente aproximar esses pontos. Quero ver o que acontece com esses pontos quando estão muito, muito, muito próximos entre si. Ou seja, a definição de um limite. Vou aplicar a definição de um limite. Um ponto genérico t, um gama de t. Vou pegar um ponto conhecido t0 e um gama de t0. Certo? Então, aproximando t de t0, eu tenho por consequência uma aproximação de gama de t e gama de t0. Ou seja, eu estou pegando uma função que é contínua em t0, isso significa dizer que o limite disso de gama de t menos gama de t0 menor que epsilon, isso tudo é implicado visto que eu tenho uma aproximação entre módulo de t e t0, né? Ou seja, definição de um limite normal, né? E o que acontece? Mas aí que está a curiosidade. Aqui que está a curiosidade. É a seguinte coisa, a curiosidade. Para que eu tenha essa definição, observe que a imagem da minha função, ela coincide exatamente com esse eixo daqui. Que seria, que eixo é esse? Exatamente o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, o que significa dizer? Que qualquer
par ordenado xy pertencente ao domínio da minha função, nada mais é do que a imagem dessa função. Sendo que para que eu tenha, então, essa consequência da imagem da minha função gama, dessa função curvilínea, ser o domínio dessa função, tem que existir aproximação entre t e t0. Logo, exatamente, eu tenho módulo de t menos t0, menor que delta, maior que zero, para que os pontos não coincidam entre si. Isso implica dizer o quê? Implica dizer exatamente que eu tenho exatamente essa distinção aqui na norma, na diferença entre esses dois valores da minha função, né? Dado que a função é contínua. Isso para um valor delta 1. Então, isso aqui implica dizer o que, pessoal? É aqui que vem a ideia. É aqui que vem a ideia, que é o desenvolvimento 2, tá? Ela implicaria dizer a seguinte coisa. Se eu tenho essa relação, ela implica dizer exatamente a relação 2, que é a relação... Aliás, vou escrever a relação 2 aqui e a gente decorre dela, tá? A relação 2 é exatamente o que eu estava falando aí. Eu tenho t menos t0 menor que delta. Isso implica dizer que 0 menor que norma de gama de t menos gama de t0, norma disso menor que delta 1. Bom, juntando essas duas relações, eu vou ter a seguinte coisa. Aí aqui eu posso construir minha função, minha definição. Para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero, tá o que? 0 é menor que módulo de t menos t0, menor que delta. Isso implica dizer o quê? Aí você fala, pô, vou escrever isso daqui. Então, eu não vou escrever isso daqui. Ela vai decorrer da definição. Observe que se eu pego, que eu tenho aqui na definição mesmo, que eu já escrevi na definição original, f de xy, que é f para essas coordenadas. Então, eu vou ter o quê? F, essas coordenadas são o quê? Gama de t. É um gama de t qualquer, né? Que é um par ordenado xy qualquer. Menos o valor do limite L, menor que epsilon. Isso aqui é o quê? O limite de uma função de única variável f de gama de t, uma função composta de t tendendo a t0. E eu resulto nesse valor de L. Então, esse aqui é o teorema, que é um teorema muito fácil de demonstrar, como você viu, é exatamente de provar o limite de uma função de duas variáveis. Basicamente, a gente faz um reset de uma função de duas variáveis para uma função de uma variável só. Ou seja, o que a gente faz? A gente define uma função, a gente define um par ordenado xy. Esse par ordenado xy vai definir uma função, uma curva, dentro do espaço R2. E definindo essa função, ou seja, esse par ordenado xy específico, eu pego e substituo na mesma função, exatamente na mesma função, tendo ao mesmo ponto. E nisso, se os valores dos limites destoarem, então necessariamente o limite não existe. E isso é as ideias que a gente já estava fazendo antes de substituição indireta. Porém, aqui eu demonstrei o porquê esse teorema é válido, essa parte que a gente faz, tá? Então é muito simples, né? Para eu demonstrar isso, é exatamente como eu fiz, gente. É o que? O limite da minha função x² menos y menos y² dividido por x² menos y². Eu tenho um par ordenado xy tendendo a 0 a 0. Tendendo a par ordenada 0 a 0. Então, como que a gente prova isso? Basta fazer o que? O limite da função gama de t, eu considero uma curva 1, tá? Uma curva 1, em que t tende a 0. Basicamente isso. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática? Eu estou falando aqui, eu tenho essa função, eu vou definir, então, gama de t1. Quem vai ser gama de t1? É aqui que a gente define quem é gama de t1. Gama de t1. Gama de t1 é um par ordenado, que vai estar exatamente ali no domínio da minha função. Em que eu vou falar em que x é 0 e eu tenho a t, tá? Aliás, eu tenho y como 0, ou seja, o 0, uma das coordenadas, e eu tenho um parâmetro t. Ou seja, eu defino uma função qualquer, né? Uma curva qualquer. E eu substituo isso. Observe que eu vou ter t² sobre t², o limite disso aqui, quando t tende a 0. E isso aqui vai dar o valor de 1. E eu faço a mesma coisa para f de gama t2 como 0 e t, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, vai dar menos 1. Então, os limites destoaram, o limite não existe. Isso pela definição, tá? Esse é o teorema que vai provar isso, que é basicamente essa ideia aqui, tá? De você zerar uma das coordenadas, deixar a outra existente como parâmetro aleatório, ver se recai numa indeterminação e você consegue recalculá-la,
ver se os valores do limite são iguais ou eles destoam entre si. Se destoar, o limite não existe. Se são iguais, você vai continuar perseverando até achar esse outro ponto, de tal forma que você prove que o limite não existe, tá bom? Ou, basicamente é isso. Ou seja, aqui em cálculo 2 prova que o limite não existe. Por isso que eu usei esse termo de existencialidade brincando, né? E o próximo seria o teorema do confronto, que é a nossa terceira arma eficaz aqui para provar a existência do limite, tá? Mas eu vou deixar isso aqui para outro dia. Fiquem com Deus.